Iniciando a gravação. Ok, reiniciando no nosso intervalo administrativo, retomamos o item 304 da pauta, processo 10.814.006913/2008-84, da relatoria do Dr. João Paulo. Por favor, doutor João Paulo, com a palavra, então, o item 304, sendo que, para lembrar a nossa turma, os processos, paradigma é os processos 305, 306 e 307 da mesma pauta. Por favor, com a palavra. Bom, presidente, é um processo da American Airlines Incorporation, onde houve auto de infração lavrado em abril de 2008, em face desta, na condição de empresa de transporte internacional. A autuação contém exigência de multa pelo fato da transportadora internacional ter deixado de prestar informação sobre o veículo de sua operação no prazo estabelecido pela Receita Federal, conforme determina a linha E do inciso 4 do artigo 107 do Decreto-Lei 37 de 66, regulamentado pelo artigo 9º da Instrução Normativa 102 de 94. O valor do crédito tributário constituído foi de R$5.000 à época, conforme se verificou na descrição dos fatos, as folhas 5 a 7 da autoridade fiscal. O transportador, aqui são as sínteses dadas pela autoridade. O transportador aéreo internacional não registrou a chegada do veículo à aeronave no momento determinado pela norma. Houve ausência dessa informação nos sistemas da Receita Federal e permite livres alterações na relação de cargas manifestadas, mesmo após a chegada da aeronave, podendo propiciar graves distorções ao controle do fluxo aduaneiro de mercadorias e facilitar o desvio de carga, dentre outros ilícitos. Esses dados deveriam ter sido informados no momento da chegada da aeronave, para que a partir de então as informações de carga não pudessem mais ser alteradas. Os dados da autuação foram extraídos do sistema da Infraero e do Sistema Integrado de Gerência do Manifesto do Trânsito e Armazenamento, MANTRA. Este último pertence à Receita Federal do Brasil. O relatório de ocorrência do termo de entrada e o extrato do manifesto de carga do sistema MANTRA comprovam que o transportador aéreo internacional retardou 1h26 a informação de chegada do veículo, cientificado o auto de infração em 18 de abril de 2008, folhas 04. O contribuinte protocolizou a impugnação tempestivamente, instaurando assim a fase litigiosa, onde alega assinar impugnação e posteriormente reafirma isso no recurso voluntário que veio a este conselheiro por distribuição. São as sínteses das alegações. A regulamentação a ser apresentada pela Administração Pública Federal deve atender os princípios administrativos de razoabilidade e proporcionalidade, em medida superior àquelas estritamente necessárias ao interesse público, artigo 2 da 9784, levando-se em consideração as instalações fiscais disponíveis no Aeroporto Internacional de Guarulhos, a dinâmica e o crescimento vertiginoso das operações aéreas no país, é inviável que o registro da chegada da aeronave seja feito no momento da chegada do veículo transportador. As companhias aéreas internacionais não dispõem de terminais computadores integrados à Receita no pátio do Aeroporto Internacional para prestar as informações solicitadas pela inspetoria local. Logo, são obrigadas a deslocar seus prepostos para as salas localizadas em outro terminal do aeroporto para completar os dados do sistema. Esses dados somente estão disponíveis com os documentos em mãos, tais como quantidade de passageiros, nome do comandante e eventuais ressalvas feitas por este. Já foi relatado à COANA e à COREP que o registro da chegada do veículo procedente do exterior, se realizado no momento do calço da aeronave, impede que as companhias aéreas possam completar as informações pertinentes às cargas transportadas, assim como permitindo, por força do artigo 4º, parágrafo 3º, inciso 2 da IN-SRF 102/94, tornando todo voo indisponível. Por isso, é que as companhias aéreas, na maior parte dos casos, acabam por registrar a chegada do veículo após o preenchimento das informações complementares, de modo a não tornarem disponíveis as cargas transportadas. Trata-se, portanto, de um problema existente no sistema da Receita, assim alega a contribuinte. Resta claro que a norma prevista no artigo 9º da IN-SRF 102/94 não pode ser cumprida de forma satisfatória,
pois o que adiantaria a companhia aérea registrar a tempo a chegada de seu veículo procedente do exterior, se subsequentemente estará impedida de prestar informações complementares concernentes às cargas transportadas. Ratifica que esses questionamentos já foram levados à COANA por intermédio do protocolo de um processo de consulta fiscal apresentado pela Associação de Companhias Aéreas Internacionais estabelecidas no Brasil. Apesar de não haver decisão definitiva, a Receita Federal já reconhece inaplicabilidade de diversas disposições da IN 102/94, seja porque estão em desconformidade com as atuais regras do regulamento aduaneiro, seja porque são inexecutáveis. Em respeito aos princípios constitucionais de segurança jurídica e razoabilidade, e aqui, novamente, destacado também pela 9784, entende que a multa não pode ser aplicada contra impugnante enquanto não for solucionada a análise mencionada no processo de consulta. Requer, ao final, que seja declarado nulo o lançamento, em razão de ser inviável o referido cumprimento da regra prevista no artigo 9º da instrução normativa não ser executável, e encontrar-se ainda pendente de decisão processo de consulta entregue à Coordenação Geral da Administração Aduaneira e Coordenação Geral de Repressão e Vigilância, no qual a JURCAIP discute a inaplicabilidade e legalidade das regras constantes na referida instrução. Em decisão unânime, a DRJ de Curitiba julgou improcedente a impugnação. A recorrente tomou ciência do referido decisório e interpôs o presente recurso voluntário, alegando, novamente, estes fatos trazidos, ou melhor, essas alegações trazidas pela impugnação, e que a presente atuação, assim, violaria razoabilidade e racionalidade até inerentes à administração pública, que caberia na espécie a aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea, previsto no 102, para o segundo decreto-lei 3766, combinado com o CTN. A partir disso, requer que seja julgado improcedente o auto de infração em referência. Estou só mudando aqui o dispositivo, que eu vi que teve um erro, mas já alterei. É o voto, ou melhor, é o relatório, presidente. Obrigado, doutor João, pelo relatório bem detalhado. Alguém gostaria... perdão, como não há sustentação oral, né, pode passar o voto, por favor. Depois eu venho as discussões. Obrigado. Bom, verifico que a interposição do recurso voluntário se mostra tempestiva e segue os requisitos, razão pela qual dele tomo conhecimento. Da análise do mérito, nos autos não há discussão quanto à materialidade da infração. A discussão cinge na qualificação jurídica dos eventos, motivo pelo qual não se esmiuçará a realidade fática, posto que incontroversa. Aplicação da razoabilidade e proporcionalidade nos julgamentos. A impugnante não contesta o atraso ocorrido, mas argumenta que a aplicação da multa fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Nesse ponto, convém observar que afastar a aplicação da multa dependeria de uma análise de constitucionalidade até, de material da norma, que é vedado pela súmula 2 CARF. A razão de ser e a importância dessas obrigações de prestação de informações pelos intervenientes do comércio exterior derivam do dever da Receita Federal do Brasil em determinar o tratamento aduaneiro a ser observado em cada operação de importação ou exportação, e assim definir os critérios também de riscos e o nível de controle aduaneiro recomendado, o que tem permitido, além de aumentar a segurança fiscal, maior agilidade da atuação da fiscalização aduaneira e maior fluidez ao fluxo do comércio exterior, visto que são selecionadas as cargas de maior risco, liberando-se as demais sem qualquer intervenção. Ou seja, é a informação correta e tempestiva que permite um menor grau de intervenção da fiscalização aduaneira e, ao mesmo tempo, maior eficácia sem a atuação no combate ao contrabando e descaminho. De qualquer forma, a lei não confere qualquer âmbito de discricionariedade à autoridade aduaneira no tocante à aplicação da sanção. Portanto, basta que se caracterize o suporte fático previsto em lei para que seja constatada a incidência da norma sancionadora e lavrado o auto de infração por dever de ofício e sob pena de responsabilização. Em que pese ter ainda mais uma alegação, a questão da constitucionalidade, nós temos mais uma alegação que seria da denúncia espontânea. Esta matéria, a aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea nas multas aduaneiras, não é nova no âmbito deste colegiado, né? Já fora julgado
em outras decisões nesse sentido. Considerando que a identidade entre as matérias, nesse sentido, peço até licença para utilizar de um voto vencedor do processo aqui já destacado do conselheiro Henrique Pinheiro Torres, como razões parciais do presente voto, conforme abaixo descrito. E assim, venho defender a aplicação até da súmula CARF número 49, em relação à denúncia espontânea 138, que não alcança a penalidade decorrente do atraso da entrega da declaração, fazendo aqui uma correlação nesse sentido. E dessa forma, a recorrente, como já dito, não contesta o registro a destempo dos dados de embarque, ou nas datas mencionadas, mas alega que teria adotado essa providência espontaneamente, antes de qualquer notificação da fiscalização aduaneira, o que ensejaria a aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea. Ora, é dever do interveniente do comércio exterior adimplir as obrigações acessórias em conformidade com o estabelecido pela legislação aduaneira e fazê-lo no prazo estipulado. Os tribunais superiores vêm consolidando o entendimento de que o Instituto da Denúncia Espontânea, do artigo 138 do CTN, não se aplica às obrigações acessórias autônomas. E aqui faço o destaque do ministro Mauro Campbell. O mesmo entendimento se materializa na súmula CARF 126 de observância obrigatória por parte deste colegiado, que dispõe que a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para a prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento do 102, Decreto-Lei 3766, dado pelo artigo 40 da 12.350 de 2010. Não há, assim, qualquer fundamento para a nulidade do auto de infração ou reforma da decisão recorrida. Concluo, então, por todas as razões já anteriormente expostas, votando pelo conhecimento do recurso e no mérito pela sua total improcedência, como voto. Agradeço ao detalhado voto. Coloco a matéria para análise e discussão. Alguém gostaria de se pronunciar? Primeiro eu e depois o Lázaro. Ok. Então, doutor Oswaldo, por favor. Eu vou acompanhar o João, mas com reserva de consciência, tá? Para mim, a súmula 126 foi editada de maneira um tanto quanto assodada. Ela confronta expressamente com o que dispõe o artigo 102, parágrafo 2º do Decreto-Lei 3766, mas o regimento determina que a gente a acompanhe. Tá? Entendo as dificuldades, até porque atuei por muito tempo na esfera aduaneira, não tanto tempo quanto todos vocês, evidentemente, mas atuei por algum tempo na esfera aduaneira, entendo as dificuldades da fiscalização, mas a norma é absolutamente clara ao excluir tanto as penalidades de natureza tributária quanto as penalidades de natureza administrativa. Então, STJ e também o que o STJ tenha pego a norma tributária e tenha calçado no sapato e tenha calçado no pé aduaneiro, isso é até certo ponto corriqueiro, e faz sentido. Felizmente, a matéria aduaneira, ela não é nem sequer maltratada no Brasil, ela é destratada no Brasil. Então, faz sentido que o STJ não tenha todo esse conhecimento da matéria aduaneira. Agora, que o CARF, que tem especialistas na matéria, diga uma coisa dessas que diz na súmula, é algo a se realmente refletir. Então, eu acompanho o João com reserva de consciência. Oswaldo, muito obrigado por essa ressalva, viu? Muito obrigado. Quem pediu a palavra, doutor Lázaro, né? Por favor. Pedi a palavra para outra coisa, mas aproveitando, vou comentar o comentário do conselheiro Oswaldo, que, na verdade, a decisão do STJ, apesar da redação da tese fixada, dá a entender que qualquer multa estaria excluída, mas a você saindo do dispositivo e lendo a fundamentação, dá para ver que é uma decisão que se refere à questão de tributos que estão sendo declarados ou não em DCTF. Tem toda a construção para a fixação da tese sobre a denúncia espontânea, ela é baseada nessa questão, o que foge à questão da entrega de declarações fora do prazo, porque aí não há como você ter uma denúncia espontânea disso,
Na verdade, você atrasou, você tinha um dia para apresentar, você descumpriu. Na verdade, não vejo aquele mesmo raciocínio se aplicando aqui. Mas, fugindo a esse tema, é porque a minha questão que eu quero colocar passa ao largo da denúncia espontânea, que foi a fundamentação do contribuinte. Na verdade, o que eu queria colocar aqui, que de certa forma ele tangenciou no recurso voluntário, eu peço até o auxílio ao Carlos, ao Tom e à Mara, que tem mais experiência da prática do dia a dia, a leitura que eu estou lendo aqui, o acordo de impugnação, na verdade a norma, ela se baseia, né, a multa que foi aplicada, né, do 107, ela se baseia na instrução normativa 102/94, artigo 9º, que fala: o registro da chegada do veículo procedente do exterior, vou ler só que está grifado aqui pelo julgador, deverá ser efetuado pelo transportador na unidade local da Receita no momento de sua chegada. Aí, realmente, um pouco antes, ele fala que, passando agora ao presente caso, o extrato do sistema Mantra, emitido às 9h59, demonstra a chegada do veículo transportador e não havia sido informado naquele momento. E o extrato seguinte confirma a chegada do veículo às 8h33. Portanto, a chegada da aeronave não havia sido informada ao sistema Mantra após 1h26 do horário de pouso. Conferindo exatamente com o que o recorrente afirma, eu confirmo, a DRJ ela confirma essa informação do atraso. Então, o que eu queria trazer mais a debate, pregar mais informações de quem atuou diretamente, não sei se alguém aqui já atuou com o sistema Mantra, ele fala em momento da chegada. Tem um registro no Mantra antes da aeronave sair, com base na carga que é informada, então, essa carga ela é informada antes do voo sair, e ela deve ser confirmada na chegada, e tem um prazo de 2 horas após esse primeiro momento de informação na chegada, para informações complementares. Não sei se até por analogia, como essa informação foi dada com 1h33, não sei até onde isso não poderia ser encaixado como momento da chegada, como uma definição do que seria momento da chegada. Então, isso é registrado o quê? Antes da aeronave abrir a porta, antes da primeira carga ser retirada da aeronave, o que é esse momento da chegada da aeronave? Me parece, a princípio, numa análise superficial, que o registro no sistema Mantra com 1h33 não configuraria uma infração ao artigo 9º dessa instrução normativa, não ensejaria a aplicação da multa. Mas trago a debate aqui a questão, porque... O que é que vocês acham? Eu sei que evidentemente, né, Carlos, Mara e Tom tem mais informação sobre isso, mas aqui uma coisa é a chegada, registro da chegada do navio, realmente da aeronave, é bem como você bem colocou. Há no Mantra, no momento da saída, a declaração com o ITA, né, com o tempo estimado de trânsito, e no momento que a aeronave chega, é registrado a chegada da aeronave. A partir daquele momento, na verdade, deveria a instrução normativa, inclusive, ela fala dos agentes desconsolidadores, que ia dizer o que tem dentro da aeronave, né, ia desconsolidar os houses no Mantra. Mas, no caso, não tem um campo próprio para os desconsolidadores falarem. Então, essas 2 horas é justamente para a transportadora indicar as cargas que estão dentro da aeronave. Então, uma coisa é você dizer a chegada da aeronave em si, outra coisa é você indicar as cargas que estão dentro da aeronave, os houses, entendeu? A aeronave traz um monte de coisa. E aí, cada pedacinho do AWB é consignado a uma parte. E você precisa desconsolidar para depois visar, para depois registrar a declaração de importação. Salvo engano, é isso. Por isso eu passo a palavra aí para quem tem conhecimento de causa. Continuando ainda com você, Oswaldo, desculpa, eu não lhe citei, não citei o João, porque assim, eu vi eles 3 talvez tivessem a possibilidade de terem atuado em aeroporto. Mas eu esqueci que você, na verdade, trabalha com uma empresa de despacho, né? Então, você talvez tenha essa questão do despacho aduaneiro, está muito vivo em você, desses sistemas. Então, assim, você ficou falando agora, então tira uma dúvida, como é que é essa informação do sistema Mantra?
é alguém da aeronave, você tem um computador na aeronave dessa forma, alguém da empresa que está em solo, chegou a aeronave, é feito um contato via rádio, o cara entra em algum terminal, como é que, me explica como é feito isso? Eu vou dar a palavra à Mara. Posso, João? Então tá. Doutora Mara, por favor. Eu aqui sou café com leite, gente, pelo amor de Deus. Porque essa na área que o Lázaro já atuou, né, Lázaro? O mantra na verdade, é o seguinte: tem o pessoal de solo das empresas aéreas que trabalham na formação, na prestação de informações. Na hora que o avião chega, bate no solo, o pessoal das empresas aéreas já tem que dar aquela chegada da aeronave no sistema e já tem que dar início a esse procedimento. Agora, só queria... Isso é feito... O pessoal diz, não é o piloto que faz isso, não. Né? Depois ele vai buscar os documentos lá, e o piloto passa aquele monte de documento para o cara lá da empresa aérea. Aí ele vai lá e complementa. Então, o que está aqui na IN 102, que você está lendo essas 2 horas, é para complementação, não é para informação. Até no acordo do DRJ, ele deixa isso bem claro. Fala assim, olha, você informa a chegada da carga. Depois você pode complementar. Tem 2 horas para complementar. Então, é por isso que no momento que a aeronave bate no solo, tem que informar a chegada. Tá? Porque senão o problema é o seguinte, a gente fala assim, o tempo é curto, mas é o tempo suficiente para tirar coisa do porão e sumir, né? Com carga do porão, né? A Fernanda quer falar. Pode falar, Fernanda, por favor. Eu entendo, eu ia responder exatamente o que a Mara respondeu, que a gente também tem que pensar é que o transportador ele é responsável por aquilo que ele carrega. Então, assim, o fato dele ele precisa de toda a documentação para poder sair do solo e viajar até o destino. Então, o simples fato dele estar carregando mercadoria que ele desconhece, que ele é responsável, também faz parte da motivação dessa multa, né? Não é só a questão do registro, o fato de que ele está se comprometendo a levar algo que ele não sabe o que tem dentro. Então, assim, o procedimento dele, na verdade, ele não começa na hora que ele chega, começa muito antes, né? E aí, sim, ele tem a complementação até chegar. Então, por isso, eu até talvez discutiria valores, né, porque é uma multa fixa, né, de 5 mil e 5 mil, o transportador se ferra bastante, mas eu entendo que a razão para ela existir faz total sentido. Ok. Mais alguém querendo... Doutora Mara, para verificar com o relator, essa multa foi aplicada por atraso na informação da chegada do veículo, né, não de carga. Então, a gente está conversando sobre carga, mas a multa aqui foi por atraso na registro de chegada de veículo. Do veículo. Da carga depois. Não, sim, mas a questão é que o veículo e a carga vai tudo pelo mantra, entendeu? E aí você registra os momentos a partir disso. E aí, atraso nesse registro de chegada de veículo. E aí só complementa um dos argumentos que se esforça a recorrente a trazer, relacionado com essas 2 horas que o conselheiro Lázaro muito bem trouxe. Eu tive cuidado de buscar entender isso. Do veículo, chegada, uma informação do veículo. Posteriormente, complementação de até 2 horas. E aí, o argumento do recorrente vai dizer, mas se eu posso complementar em até 2 horas, por que eu não poderia fazer tudo nesse período de 2 horas? Chegou, aqui já está toda a informação completa, eu já tenho todas as informações do piloto, se teve ou seja, o argumento dele é exatamente isso, Lázaro, né? Um dos argumentos. Dizer, mas se eu tenho esse período para complementar e em tese eu posso retificar, posso acrescentar, etc., por que eu não poderia fazer tudo isso posteriormente a 2 horas? E aí vem falar da questão, digamos assim, fática, de dificuldades no aeroporto de Guarulhos, como seria a distância, etc. e tal. Mas só para deixar isso claro com a complementação feita pelo conselheiro Carlos, de que nós estamos falando, sim, de chegada do veículo. Mas é um dos argumentos, sim, Lázaro, perfeitamente sua análise, só que há um pequeno detalhe aí que isso é um construtivismo, digamos, argumentativo do contribuinte, mas não o que está redigido pela IN. Alguém mais? A doutora Mara que pediu a palavra?
Não, já foi falado tudo. Então, acho que eu só vou atestar aqui que eu não trabalhei na área, só para o Lázaro saber, Lázaro, eu atuei na área portuária. Na área aérea, tive chance até de visitar o aeroporto, até trabalhar, fui convidado para ser assessor de inspetor, mas não trabalhei no aeroporto. Agora, eu tenho bons colegas lá e quando eu preciso, eu os procuro para tirar dúvidas de processo, procedimentos, só para colocar. O mantra, inclusive, foi antes do Ciscar, mas tem noções, a gente interpreta junto, né? Bom, a doutora Mara esclareceu muito bem, porque o controle se dá, porque nesse período de 2 horas muita coisa acontece, né? Vocês devem ter notícia aqui no Rio de Janeiro recente, de arma, de tudo mais, confusões que nós tivemos aqui no controle da aeronave a partir da chegada da aeronave. O aeroporto, a diferença é muito grande para a área marítima, é o tempo. O tempo é muito exíguo, tudo muito rápido, né? Então, o volume é menor, a velocidade é maior e o custo é maior. Então, o giro das informações são menores. Se você comparar com o marítimo, o tempo é bem menor, né? Então, a gente tem mais prazo. Mas é da logística, é tudo função da logística. Esclarecido, vamos... Doutor, por favor, Patário, por favor. Eu queria só esclarecer que, apesar da questão logística, na verdade, registro de chegada de veículo, não só para fins de controle aduaneiro ou logístico, tem uma natureza jurídica diferente de manifesto de carga. Uma coisa é uma coisa, registro de chegada de veículo, manifesto de carga depois é outra coisa. Então, apesar de estarem ligados aí operacionalmente, juridicamente são coisas distintas. A gente está julgando uma multa aqui cujo fundamento é atraso no registro de chegada de veículo. Perfeito. Ainda que ele tenha chegado sem carga nenhuma. É isso, correto, bem colocado. Porque, inclusive, a questão é muito prática, né? Como é que você vai saber o que está dentro de um avião? Você pode querer entrar na aeronave e fazer uma vistoria. Então, precisa avisar a Receita. Senão passa a aeronave e o controle ali pode ser fraco, enfim, é isso mesmo. E até o tratamento, né? Eu não vou entrar nem no tributário, porque é outro tema, mas nós falamos de controle administrativo. É isso aí, concordo com o doutor Pantaroli. Bom, mais uma vez todos colocaram, foi ótimo o estudo. Encerrado, então, ninguém mais a colocar, posso pedir a votação, né? Então, só confirmando, doutor João, você foi, seu voto foi pelo não provimento, não é isso? Ok. Pela total improcedência, presidente. Tá, perfeito. Então, colocamos em votação. Doutora Amara, por favor, como vota? Acompanhe o relator. Perfeito. Doutor Oswaldo, como vota? Acompanho com a reserva de consciência feita anteriormente. Ok, sua reserva está sendo preservada. Como vota o doutor Lázaro? Acompanho o relator. Doutora Fernanda? Acompanho o relator. Doutor Carlos Pantaroli? Com o relator. Doutor Leonardo, como vota? Com o relator. Eu também acompanho a relatoria. Então, vamos aqui para a proclamação do voto. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Tá vendo? Muito bem. Esse voto, ele se aplica à American Airlines, processo paradigma, estendido aos processos 305, 306, 307, que eu acompanho como relator formal só para fins administrativos. Relatado esse processo, vamos retomar a pauta agora. Ao processo de número 319, item da pauta, que vai buscar com eles os repetitivos de 320 a 332, inclusive.
Então, processo 319, vou buscar na pauta agora, 319. Esse processo é da doutora Mara Cifuentes, a gráfica editora Gaúcha Limitada. Eu passo a palavra à doutora Mara, por favor, para se manifestar sobre o seu relatório. E depois também voto, porque não há sustentação oral. Doutora Mara, microfone, por favor. Nada, tudo bem. Obrigado, doutora Mara. É um processo de IPI. Deixa eu abrir aqui, tá? Trata de manifestação de conformidade, né, em deferir o pedido de ressarcimento, que é o saldo credor de IPI, do primeiro trimestre de 2005, é um pedido de ressarcimento, restituição, acompanhado de decomp, o PERDECOMP, e não homologou as compensações a ele vinculadas. O despacho decisório concluiu pela inexistência do direito de creditório em razão de ter apurado aproveitamento de créditos indevidos referentes à compra de mercadorias que não foram consumidas no processo de industrialização, falta de lançamento de IPI nas notas fiscais de saída, de pastas, calendários, agendas, blocos e talões. Isso daqui é uma gráfica, tá? Foi fiscal do contribuinte e, em função das irregularidades, os créditos excedentes foram absorvidos, remanescendo ainda alguns saldos devedores que estão sendo exigidos em outro processo. A inconformidade da manifestante consta do rosado, que está sintetizado, depois eu vou tratar na sequência, eu vou pular aí. A manifestação foi julgada pela DRJ de Porto Alegre, onde foi negado o ressarcimento, em questão da prioridade da atribuição dos créditos para pagamento dos débitos, né? A empresa foi cientificada, ela alega que a decisão recorrida manteve o despacho decisório, que negou a homologação por inexistência de crédito, pois tais créditos teriam sido utilizados Espera aí só um pouquinho. Débitos de IPI apurados anteriormente. O processo 2011-21 considerou que as pastas, agendas, calendários e blocos produzidos pela corrente darem origem a débito de IPI por estarem nos códigos 48, 49, dos capítulos 48 e 49, por isso o crédito de IPI foi absorvido pelos débitos. O débito se encontra em discussão administrativa e só poderia ser absorvido quando estivesse definitivamente constituído. A decisão recorrida entende como descabida a apreensão da recorrente. De discutir no presente feito matéria objeto da lide que envolve o processo de autuação fiscal. As posições da NCM aplicam-se apenas a produtos industrializados, sem impressão relevante, normalmente com identificação da gráfica produtora do próprio impresso e sem individualização e personificação, cuja destinação seja comercialização para terceiro. Os produtos comercializados são destinados à utilização para fins de divulgação comercial. A ilegalidade da negativa de homologação às compensações realizadas, impossibilidade jurídica do fisco realizar um conto de contas administrativo. A fiscalização considerar que houve omissão de saída para a atribuição do IPI de modo a originar débitos, deve previamente realizar o lançamento e a constituição do referido débito. O artigo 25 da IN 1300 veda o ressarcimento do crédito nas hipóteses que o valor desse possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva. É o relatório. Vou passar para o voto. Eu exijo para a doutora beber sua água com tranquilidade, ela ficou se esforçando para falar. Eu vi seu problema aqui. Desculpa, eu falo depressa aqui, acabei engasgando. Não, por isso, eu queria até pedir a palavra para a senhora poder respirar. A gente está
falando assim correntemente, mas está tudo bem. A senhora está bem? Tá joia, vou continuar. Respirando, fazendo um intervalo. A senhora pode proclamar seu voto, por favor. Inicialmente, cabe trazer aos autos a informação de que o processo final 2011-21 já se encontra com decisão definitiva administrativa, julgado em 25 de 7 de 2018, por unanimidade de votos, acordo 3402005478, da relatoria da conselheira Thaís de Laurentes, da turma da mesma Câmara nossa. Emendado nos seguintes termos. Aí eu coloco a emenda, né? O acordo citado bem analisou a questão sobre a classificação das mercadorias, por isso merece ser reproduzido. Aí eu estou reproduzindo o acórdão da Thaís, tá? No presente caso, a classificação pretendida pela recorrente é da posição 4911, sujeita à alíquota zero ou NT. Enquanto isso, a posição sustentada pelo fisco no auto de fração, ratificada pela DRJ, é de que a classificação seria agendas no 4820, blocos no 4820, calendários 4910 e capas e plásticos no 4820. Antes de tudo, cumpre realçar que a recorrente não se insurge expressamente contra a reclassificação dos calendários, já que em toda a sua argumentação restringe sua indignação à reclassificação dos produtos da 4911 para 4820. Com relação aos demais itens, agendas, blocos e pastas, percebemos que a síntese da defesa é que são produtos cuja industrialização foi destinada a pessoas naturais e jurídicas, que os utilizam para fins de divulgação comercial e publicitária, com individualização e personificação, por intermédio de aplicação de logotipo do próprio encomendante. A gente já teve, fazendo uma ressalva, que a gente já teve processos de gráficas aqui, em que a questão aqui trazida era justamente essa, se era personalizado ou não os impressos. Tal circunstância, a seu ver, seria determinante, uma vez que os produtos que contêm impressão em caráter personalizado enquadram-se na posição 4911, enquanto aqueles outros que não possuem impressões ou personalização encaixam-se na posição 4820. Sem razão a recorrente. Aí, continuo no voto da Thaís. Ao analisar a TIP, constatamos que a seção 10, papel, cartão e suas obras, divide-se em 3 capítulos. Eu vou pular essa explicação da classificação aí. Vocês querem? Porque isso daqui eu acho que a gente já discutiu várias vezes, né? Tá, então eu vou pular que a classificação, a Thaís ela aceita a classificação feita pela fiscalização, né, o que a gente também tem feito nesses casos, né, aí ela coloca aí a questão da classificação, vou lá para baixo, voltando para o meu voto, com essas considerações, concluo pela pertinência da classificação dos produtos efetuada pela fiscalização. Quanto à alegação sobre a ilegalidade da compensação efetuada pela fiscalização do crédito acumulado, que é essa questão aqui que eu acho que é a mais importante, porque ele está questionando o fato da fiscalização, que está falando assim, apurou o crédito, aí vamos ver qual o débito que ele tem. Aí ele abateu primeiro os débitos, para depois o que sobrou, que ele viria aqui para essa decomp dele. E que a decisão recorrida manteve o despacho decisório que negou a homologação da compensação por inexistência de créditos acumulados, pois tais créditos teriam sido utilizados em débitos de bem apurados posteriormente, que houve ilegalidade da negativa de homologação de compensações realizadas pela impossibilidade jurídica de o fisco realizar um conto de contas administrativo, já que a circunstância da incidência da norma jurídica de direito de crédito e a da regra matriz de incidência tributária serem autônomas, faz com que a aplicação da prerrogativa estabelecida pelo artigo 11 da Lei 9.779/99 deve ser reconhecida independente de eventual apuração de débito de imposto. E a fiscalização, ao considerar que houve omissão de saída para a tributação do IPI de modo a originar débito do referido imposto, deve previamente realizar o lançamento e a constituição do referido débito, dando oportunidade para discutir a validade do funcionamento fiscal. Porém, não pode
obstaculizar a utilização do crédito acumulado enquanto não solucionada a questão do débito. Sendo que o artigo 25 da IN 1.300 veda o ressarcimento do crédito nas hipóteses em que o valor deste possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva. Não é o caso em que a discussão é sobre o débito. Apesar da argumentação tecida pela recorrente, não há como acatá-la, tanto na RJ quanto no acórdão 3402-005-478, o da Thaís, o tema foi amplamente debatido e concluído em sentido contrário ao que foi alegado pela recorrente. Assim, adoto como razão de decisão o acordo recorrido, conforme permite o artigo 57 do RICAF. Eu reproduzo o artigo 57 do RICAF, né, e reproduzo aí o acordo recorrido, que ele fala que os créditos do IPI destinam-se prioritariamente à dedução dos débitos por saída dos tributos. Por esse motivo, justifica o procedimento da fiscalização de deduzir dos créditos alegados pelo interessado e não contraditados na auditoria os débitos apurados em processo distinto, por falta do lançamento do IPI nas notas fiscais de saída, o que foi observado pelo despacho decisório contestado, que está correto e deve ser mantido na íntegra. Aí eu reproduzo mais um pouco, vou pular aí, e pelo exposto eu conheço o recurso voluntário e no mérito nego o provimento. Então, a questão aqui é o encontro de contas, que ele pede que seja feito, que ele acha que o débito apurado deveria ter sido lançado, e não ter feito esse encontro de contas, né? E aí o encaminhamento que eu estou dando, seguindo o que foi decidido pela fiscalização e pela DRJ, é pela possibilidade desse encontro de contas que foi feito pela fiscalização. É como voto. Perfeito. Eu agradeço e dou a palavra à doutora Fernanda, que queria fazer uma colocação, né? E, por favor, doutora. Não, obrigada, presidente. Eu já consegui esclarecer sozinha. Era só porque a gente teve alguns casos similares e eu queria só conferir para manter uma coerência com decisões anteriores, mas, na verdade, a questão aqui é crédito e não a classificação em si, então são coisas diferentes. Eu estou satisfeita. Obrigada. Eu até gostaria que a doutora Mara comentou da classificação, porque foi uma gráfica que tem alguns produtos de saída, e, pelo que eu entendi, o problema foi na classificação desses produtos que não estavam sendo tributados. É isso que acho que tinham ali para zero, NT, né? Esclarecendo aqui o fato, geralmente que as gráficas fazem, elas falam que os produtos são feitos sob encomenda. Sim. E a fiscalização aplora que são aqueles produtos de balcão, que são vendidos em papelaria, tá? Sim. Então, e por isso, e a alíquota, a classificação é diferente em função disso, e a alíquota é diferente também, tá? Então, aí, a classificação, né, a fiscalização reclassificou esses produtos. Foi a produto de papelaria de consumo comum, e não específico, como ele alegava, né? Isso. Aí, isso é recorrente, esse caso aqui no CAF. E geralmente, a empresa não consegue provar que os produtos dela são sob encomenda. Perfeito. Aí o caso da doutora Fernanda, então, né? O voto que a doutora Thaís apresentou, e que é o que do processo que ele alega que estaria o débito, então teria que esperar o processo, então eu trouxe para mostrar que o processo já foi julgado aqui no CAF e com negativo de provimento para o contribuinte. Tá? Ótimo, obrigado. Esclareceu para mim. Alguém gostaria mais de perguntar? Doutor Oswaldo, por favor. Então, Mara, o da Thaís é o auto de infração. O som, Mara. Doutor Mara. Só precisa, então... Minha única preocupação é se isso não está sendo considerado em duplicidade. Porque ele lançou de ofício, e aí no final do processo administrativo ele vai apresentar para o cara um DARF para pagar a conta. E de outro lado, ele foi na escrita fiscal do cara e juntou o débito. Até tem súmula do CARF, mas em PIS e COFINS, que permite esse procedimento. Eu até discordo com menos veemência do que o caso anterior.
mas tem súmula do CARF que permite fazer a reconstrução da escrita fiscal em caso de pedido de compensação, independentemente do prazo, se há decadência ou não decadência. Não. Ele fez a reconstituição e ele lançou só a diferença. Ah, só a diferença. Tá bom. Tá bom. Aí o que ele está querendo, o que ele fala que é para esperar, porque podia mudar nessa diferença. Sim. Ele lançou a diferença após ter feito esse acerto de contas, entendeu? Beleza, então não tenho nenhuma dúvida. Doutora Fernanda, quer falar? Não? Então, vou dar por encerrado os debates. Vou colocar a matéria em votação. Então, confirmando, a doutora Mara nega provimento ao recurso na sua integralidade, reconhece do recurso, mas nega o provimento. Doutor Oswaldo, por favor, com a palavra, como vota? Acompanha a relatora. Perfeito. Doutor Lázaro, como vota? Com a relatora. Perfeito. Doutora Fernanda, como vota? Acompanho a relatora. Doutor Carlos Pantaroli, como vota? Com a relatora. Perfeito. Doutor João Paulo, como vota? Acompanha a relatora. Doutor Leonardo Branco, como vota, por favor? Eu estava resgatando aqui que eu tinha um voto num sentido diferente, que é o acórdão 3401-003-806, mas lendo o voto da Mara, ele é um pouco diferente. Então eu acompanho a Mara. Perfeito. Eu também acompanho a relatora. Então vou só anotar aqui para proclamar. Decisão acordo dos membros do colegiado, com unidade de votos, em negar provimento ao recurso. Este acórdão, ele se aplica aos processos vinculados, de número 320, 21, 22, 23, 324, 325, 27, 28, 29, 30, 31, 32 da pauta. Vencido isso, vamos agora para o processo 382 da pauta. Vou confirmar aqui. Existe um outro processo aqui, mas foi retirado de pauta, só para espiar. 389, não, Tom? Hein? 389. Não, é repetitivo no outro que ele falou, mas foi tirado de pauta. 380, perfeito, isso, então é 389. É que eu peguei a pauta anterior, a minuta anterior, estou trabalhando com duas, e essa não está marcada. Agradeço ao doutor Lázaro aí o alerta. Então, retificando, vamos para o item 389 da pauta. Só um minutinho, por favor, estou chegando lá. A empresa é Figal Transportes Internacionais, da relatoria do nosso caro doutor Carlos Henrique Seixas Pantaroli. Presidente, como eu disse anteriormente, eu estou impedido nesse caso. Eu vou me retirar da sala. Vou deixar sem minha câmera e vou deixar baixo aqui o som, para que vocês possam votar com tranquilidade, e eu não vou me intrometer de forma alguma no voto de vocês. Bom voto. Tá bem, bem colocado. Então, fazendo aqui só uma alusão necessária, então, por impedimento declarado pelo doutor Oswaldo, ele se retira dessa votação e retorna no próximo item da pauta. Sendo assim, eu peço ao doutor Carlos Henrique, por favor, com a palavra, com sua colocação relatória, e também pode prosseguir com o voto, porque nós não temos aqui sustentação oral a priori para esse processo. Ainda não começou a julgar. Por favor, bom dia novamente e agradeço a participação. Ok, eu vou ser bem sucinto nesse processo, porque nós já acabamos de julgar o da American Airlines, que é bem parecido. Licença, rapidinho. Senhor presidente, desculpa. Senhor presidente. Não, pode falar. O doutor Oswaldo precisa sair da sala, tá? Já que ele está impedido. Entendi. Doutor Oswaldo, então vamos... Obrigada. Nada, eu que agradeço sua colocação. O presidente pode excluir ele. Vou derrubar ele aqui.
Só um minutinho. Pronto. Doutora Tainá, pode prosseguir a gravação se for interrompida, senão foi feito a formalidade. Agradeço à Secretaria pelo aviso de tempo. E dou a palavra ao doutor Pantoja. Doutor Pantoja, por favor, retome a palavra. Agradeço. Desculpe aí a intervenção necessária. Ok, então é um auto de infração lavrado pela aplicação da multa de R$5.000 do artigo 107.4, a linha E do Decreto-Lei 3766. E a multa foi aplicada nesse caso concreto porque a empresa, na qualidade de agente de carga, procedeu à sua desconsolidação, informando o CE Mercante em 5 de junho de 2008, portanto, após a escala da embarcação ocorrida no Porto do Rio de Janeiro em 22 de maio de 2008, que contraria o prazo estipulado no artigo 22.2, a linha D da IN 800 de 2007, ou seja, prestação de informação intempestiva do conhecimento de carga, o que incorre no bloqueio automático do Siscomex Carga. Eu vou ser sucinto porque é o seguinte: apesar de tudo que foi versado aqui em manifestação de inconformidade, de impugnação, só 2 assuntos, 2 matérias foram ventiladas no recurso voluntário e as 2 matérias são simuladas no CARF. A primeira é o caráter confiscatório da penalidade, uma vez que o lucro obtido, segundo argumenta a recorrente, o lucro obtido nessa operação seria apenas 3% do valor da penalidade. E, em segundo lugar, a segunda matéria ventilada no recurso diz respeito à ocorrência de denúncia espontânea. Posso partir para o voto, presidente? Perfeito. Pode partir sim. Então, em relação à primeira matéria, eu deixo de conhecer, aplicando a súmula CARF número 2, por ser matéria de ordem constitucional. E a segunda matéria eu aplico a súmula CARF 126, de maneira que não há que se falar em denúncia espontânea no presente caso. E por essas razões, eu nego o provimento ao recurso voluntário. Ok, eu agradeço a sucinta colocação e o voto, muito esclarecedor. Coloco o tema para questionamentos, discussões e debate dos conselheiros. Não há manifestação, então colocarei a presente matéria já para sua votação. Doutora Mara, por favor, com a palavra, como vota. Acompanho o relator. Perfeito. Doutor Lázaro, como vota, por favor. Acompanho o relator. Doutora Fernanda, como vota, por favor. Acompanho o relator. Doutor João Paulo, como vota. Com o relator. Doutor Leonardo, por favor, como vota. O relator. Eu também acompanho o relator. Então, vamos lá para a confecção e proclamação do voto. Acordo, então, os membros colegiados, por unidade de votos, em negar provimento ao recurso. Então, esse voto ele vai ser estendido aos Jaque Paradigma, aos seus demais, 390, 391, 392, 393, 394, eu acredito que é o último, né? Não tem mais, 395, 396, 397. Só lembrando, presidente, de no resultado constar a declaração de impedimento do conselheiro Oswaldo. Muito obrigado. Bem colocado, e realmente eu ia me omitir
a princípio, e teria que retificar depois toda a sustentação. Eu vou fazer o seguinte. Então, essa aplicação se dá até o item da pauta 402, ou seja, decisão unânime pelo não conhecimento do recurso e sem a participação por impedimento declarado do doutor Oswaldo, conselheiro doutor Oswaldo. É assim que fica mantido. Vou retomar, então, a pauta. Vou pedir aqui ao doutor Oswaldo, em comunicação interna, que ele retorne. Não sei se ele está atento aqui. Pronto. Enquanto isso, eu vou aqui ver o item da pauta. Então, uh, 219, 222, o 389. Alô? Oi, doutor Oswaldo, retornado. Eu acredito que aqui nós tenhamos exaurido os processos de paradigma, né? Eu disse aqui, no último item, que o doutor Oswaldo saiu, fizemos 382, fizemos todos os processos. Aí, como a gente já tinha feito uma questão de ordem, a gente vai retornar ao item da pauta. Deixa eu combinar uma coisa com o senhor, de questão de ordem. Deixa eu só um minutinho. Eu vou prosseguir, então, a relatoria dos processos que nós encerramos na parte da manhã de ontem, do dia 24. Nós fomos até o processo número 38 e iríamos retornar ao processo de item 40, Trianon Indústria. O processo é de relatoria do doutor João. Doutor João, com uma questão de tempo, temos ainda aqui, acredito, em torno de 20 minutos. Queria só, por favor, confirmar com a secretaria o horário do expediente, por favor, para a gente não ter conflitos. Tainá? Não sei se ela está na sala. Sim, senhor. O horário de almoço da secretaria é a partir das... 12 horas. 12 horas? Isso. Então, eu vou declarar, então, encerrada a votação da manhã. Agradeço a participação de todos, foi muito produtivo o nosso trabalho. E retornaremos a partir da 1h, 1h10, melhor, dando intervalo, para nós retomarmos, então, da pauta o item 40 de relatoria do doutor João Paulo. Alguma colocação? 1h10, então? 13h10? 13h10, perfeito. Muito obrigado a todos, parabéns pelo trabalho, foi muito harmonioso, muito produtivo, eu fico muito feliz por todos nós. Muito obrigado mesmo.